Uma boa tarde para você que nos acompanha pela nossa web TV. É com muita alegria que mais uma terça-feira nós nos encontramos aqui para o programa Ao Partir do Pão. Hoje, uma gravação um pouquinho diferente, o Ministério de Música está um pouquinho aqui do lado, mas eu tenho a graça de receber um grande presente de Deus para mim. Deus sabe quanto eu esperei por poder fazer esse bate-papo com minha grande irmã, que eu vou chamar de Tia Graça, carinhosamente. Sim. Boa tarde, Tia. Deixa um boa tarde para eles. Boa tarde para todos. Uma alegria te receber, viu, Tia? E é uma alegria também estar aqui com você. Ela tá toda nervosa, porque é a primeira vez que ela fala diante das câmeras. Não se preocupe, Tia, é assim mesmo, tá bom? Com o tempo a senhora se acostuma. Eu demorei. Você ainda não está percebendo, mas ali na tela, hoje eles fizeram uma luz que não aparece o nosso reflexo, mas costumava aparecer o meu reflexo. Cada vez que eu falava, eu me perdi inteiro com o meu reflexo ali. É uma loucura. Mas hoje, com a graça de Deus, nós estamos aqui para conversar sobre oração e intercessão. Você é nosso convidado, fique com a gente. Escute, medite, reze sobre tudo aquilo que nós temos para partilhar com vocês no dia de hoje. E acho que a senhora nunca viu esse programa, então eu vou contar para a senhora e para aqueles que nos acompanham em casa qual é o espírito do nosso programa. A senhora conhece aquela passagem dos discípulos de Emaús que caminharam com Jesus, certo? E não o reconheceram. E que ao final da caminhada, quando eles se sentam para ceiar com o nosso Senhor, quando Cristo parte o pão, eles reconhecem, é Jesus, é nosso Senhor. Ao partir do pão, é o nome do nosso programa. E o porquê disso? Eu e a Tia Graça, nós não podemos, como o nosso Senhor Jesus Cristo fez, oferecer o seu corpo, sangue, alma e divindade. Nós sabemos que ao partir o pão naquele momento, todo o simbolismo por trás daquela ação de nosso Senhor que se entregou a cada um de nós. Mas a nossa história pode ser partilhada com vocês. E quando nós partilhamos a nossa vida com os nossos irmãos, oferecendo a nossa carne, aquilo que nós vivemos no nosso corpo, nós podemos contribuir para que, assim como aqueles discípulos, ao partir do pão, reconhecer o nosso Senhor, ao partilhar a vida da Tia Graça hoje, nós esperamos ajudar você a reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo e a ter um encontro pessoal com Ele, hoje tratando de maneira específica da oração. Joia? Tranquila? Relaxada? Relaxando. Olha só. Eu vou fazer algo que eu não gosto, tá joia? Ela também não gosta, então eu vou fazer bem rapidinho. Tia Graça é minha irmã, filha de Deus, e é isso que vocês precisam saber, tá joia? Sabe quando a gente convida alguém, a pessoa vem com o currículo dela, eu fui isso, eu fui aquilo outro? Não, nada disso importa. Ela tem uma grande experiência para falar de intercessão com vocês, mas de maneira muito especial. Ela está aqui porque é minha irmã, e ela sabe que quando eu preciso de oração, é a ela que eu recorro. Amém. E hoje a gente vai começar então a falar um pouquinho sobre oração. Tia, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. A gente gasta muito tempo na igreja falando e fazendo muitas coisas. É festa para cá, reunião para lá, encontro pastoral para lá. E eu nem estou dizendo que essas coisas não são necessárias. Mas muitas vezes nós gastamos pouco tempo com aquilo que é mais importante na vida eclesial, que é a oração. Queria que você começasse falando um pouquinho para a gente sobre isso. A importância da oração na vida do cristão e na vida da igreja. Ok, mas antes de eu começar a falar sobre isso, Guilherme, eu queria também dizer que estou muito feliz por estar aqui hoje com você, porque você é meu irmão. Sim. Nós caminhamos juntos aqui na paróquia durante muitos anos, né? E aprendemos a conhecer a Deus, né, juntos nessa paróquia. Foi uma experiência muito boa e foi aqui, dentro dessa comunidade, que eu aprendi a caminhar perto de Jesus, a rezar, aprendi a dar os primeiros passos na fé e juntos a gente partilhou muitas e muitas vezes esses momentos, então foi muito bom. Agora, quanto à sua pergunta,
Repete sua pergunta para mim, por favor. Oração. Na vida da igreja e na nossa vida pessoal. A importância da oração na nossa vida. Olha, uma igreja sem oração não sobrevive. Eu acho que ela é vazia. Uma igreja com oração, ela é movida pela graça de Deus. Então ali acontecem maravilhas. Isso a gente pôde ao longo da nossa vida testemunhar, né? Testemunhar com nossos olhos, dia a dia. E uma pessoa sem oração, ela também fica vazia. Por quê? Todo ser humano, todos nós, o nosso desejo é caminhar com Deus. Afinal, nós viemos do céu e voltaremos para lá. E quem é o nosso Deus? É a nossa força, é a nossa alegria, é tudo. E se eu não rezo, não tenho uma vida de oração, como é que eu vou conviver com Deus? Então, a oração é esse o caminho, é uma experiência de Deus na minha vida, é um caminhar do dia a dia na presença do Senhor. E aí sim, o Senhor vai nos moldando a cada dia. E nós vamos aprendendo, por exemplo, o tipo de oração que nós fazemos, a intercessão, nós fazemos oração de adoração ao Santíssimo. Nós vamos aprendendo com Deus, na oração, a viver o dia a dia. E aí vamos nos tornando cristãos. Né? Eu me lembro da nossa época de Canção Nova, que o diácono Nelson Correia falava: quem não reza, vira bicho. Né, tia? Quem não reza, vira bicho. Mas uma das coisas que eu sinto, tia, vocês vão perceber muito mais do que uma entrevista, isso aqui é um bate-papo entre irmãos mesmo. A gente já viveu tanta coisa na igreja e graças a Deus fizemos tantas coisas na igreja. Sim. E hoje a gente tem essa estrutura de web TV, mas cada vez mais eu estou convencido de uma realidade. Tudo isso que nós temos, pastorais, encontros, tudo que você imaginar referente à igreja, só tem sentido se isso de alguma maneira nos leva a uma vida de oração muito profunda. E ao mesmo tempo, me dói reconhecer isso, que com exceção desse tempo de quarentena, mas a igreja caminhava muito numa direção ativa, de fazer, de realizar, mas perdendo essa essência que é se recolher diante do Santíssimo Sacramento e gastar tempo com o nosso Senhor, investir tempo com o nosso Senhor. A oração, guarda isso, meu irmão, a oração é a atividade mais fecunda que você pode fazer. Não existe nada mais fecundo que eu e você possamos fazer. E sem uma profunda vida de oração, nós nos tornamos cada vez mais da carne e cada vez menos espirituais. E aí, tia, você quer falar? Pode falar. Eu quero falar para você sobre isso também, né? Porque nós, quando começamos a trabalhar nas pastorais, em grupos de oração e tantas outras atividades, nós começamos a entrar no ativismo. Sim. E esse ativismo, às vezes, nos mantém dentro da igreja, mas nos separa da vida de oração. E esse é um ponto fundamental, assim, da pessoa ter a consciência de falar: eu preciso parar para rezar, porque senão eu começo fazendo um trabalho que não dá frutos. Começo a caminhar dentro da igreja, trabalhando muito, mas eu percebo que o meu trabalho não está dando fruto, nem para mim e nem para os outros. Então é através da oração, da intimidade com Deus, do dia a dia com Deus, ouvindo, rezando, parando para rezar, é que eu vou entender o que o Senhor espera de mim numa comunidade. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, porque eu já te escutei pregar várias vezes, eu sei que mais ou menos... apesar de eu estar nervosa... Não. A oração como local de encontro com Deus, que a gente perde essa dinâmica, né, tia? Então... na oração, existe encontro com Deus na oração. Então, a oração é um caminho que, assim, ela parte, por exemplo, eu chego na igreja, eu começo a ter o primeiro contato com oração, né? Às vezes eu venho de família que são de oração e eu já tenho esse contato desde que eu nasci, mas se eu não tenho, eu vou chegar na igreja
eu vou ter o primeiro contato. Então, eu vou participar da Santa Missa, eu vou aprender a rezar o terço, mas aí eu começo a rezar andando, a rezar falando, a rezar no ônibus. É bom, isso é fundamental, precisa rezar constantemente. Mas eu preciso ter uma oração pessoal com o Senhor. Né? O que é uma oração pessoal? É eu chegar, me sentar diante de Deus, seja no meu quarto, ideal até, que seja no meu quarto, que eu feche a porta do meu quarto e eu tenho a liberdade de ficar a sós com o Senhor. Mas tem muita gente que não tem essa oportunidade. Eu posso rezar na igreja, eu posso rezar num lugar onde eu possa ficar a sós com o Senhor. Isso é muito importante, porque é uma intimidade, eu vou criando intimidade. Eu costumo dizer assim, que aí você... o primeiro passo da oração pessoal é você sentar e se entregar a Deus. Então dizer, Senhor, é um diálogo. E é engraçado, porque quando a gente fala em diálogo, é verdade que Deus nos ouve. Verdadeiramente nós podemos testemunhar isso com a nossa vida, de experiência de oração, que Deus nos ouve. Então é eu sentar e dizer, Senhor, eu estou assim. Fala para o Senhor exatamente como você está, como você está se sentindo, o que está os... Não precisa nem falar os problemas se você não quiser, mas se você está vivendo um problema, partilha com Deus o seu problema, partilha a tua vida. Aí sim, você vai chegando perto do Senhor. A partir daí, você vai se colocando no momento de louvor, porque a gente não pode ficar só murmurando diante do Senhor, que aí não é uma oração, né? Então, você partilhou com Deus a sua vida, comece a louvar o Senhor. Louva por você ter a oportunidade de estar diante de Deus, de conhecer Deus. Louva o Senhor pelo que você é, pelo que você tem, pelo que Deus é, pela misericórdia, pelo amor, pela compaixão de Deus, por Ele ser um Deus forte, um Deus poderoso, enfim. O louvor vai brotando no seu coração, você vai olhando para Deus e Ele vai brotando no seu coração. Então, louva a Deus também pelas que Deus criou, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pela chuva, pelo homem, pelo seu marido, pelo seu filho, enfim, pela sua comunidade, pelo seu padre. Quantas vezes a gente não louva a Deus pelo nosso sacerdote que nos ensina tanto, né? Então, partir por essa parte. Então, você vai se aproximando de Deus nessa oração pessoal. Por isso tem que ter um horário, precisa ter todos os dias, porque é uma convivência. E aí sim, você vai partir do louvor. Eu até fiz uma colinha aqui para eu falar sobre isso. Deixa eu acho tão importante. Então, olha só, desculpa, é que eu sou teu filho, então eu tenho Pode essa falar, liberdade. vontade. Mania de professor. Eu quero sistematizar bem essa questão da oração com a senhora, mas antes disso, antes da gente pegar parte por parte da oração, me espanta como nós temos facilidade para deixar de rezar. Tudo é motivo para a gente deixar de rezar. Principalmente os meios de comunicação hoje. Isso rouba da gente. O celular. Nossa. E aí o que acontece também, tia? É o seguinte, nós queremos estar com Deus, que foi o que a senhora partilhava comigo agora há pouco, mas não é possível estar com Deus sem estar na oração. Só que ao mesmo tempo a gente troca a oração por qualquer coisa. Eu queria que a senhora tentasse mostrar um pouquinho pra gente do perigo que é essa vida apartada da oração, não aquela vida de pecado, de quem está no mundo fazendo uma série de coisas, mas a gente precisa perceber isso. E aí eu já passo a palavra para a senhora. A diferença entre aquela pessoa que está no mundo, perdida no mundo, e eu, que estou na igreja e não rezo, ela não é uma diferença tão grande assim. Por quê? Porque nem ele nem eu estamos rezando. E a gente se acomoda com aquela postura de eu faço parte da pastoral tal, eu faço aquilo outro, estou bem. Não. O que sustenta e o que nos alimenta, e aí na sequência a gente vai falar disso, do alimento que a oração nos dá, mas o que nos alimenta é a oração. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso, desse perigo que é um perigo. E não é para todos na igreja, né? Tanto a pessoa que está fora, que está longe, que também tem uma oportunidade de chegar a Deus,
como aqueles que estão dentro da igreja. Somos nós que estamos quase todos os dias, que estamos na pastorais, que frequentamos as missas. Às vezes a gente vem, participa da atividade que nós temos que participar, rezamos uma Ave Maria, um Pai Nosso, numa reunião de pastoral, e partilhamos nossos assuntos necessários do serviço da igreja e vamos para casa. Acabou, eu estive na igreja, já fiz a minha parte, mas e aí? E eu e Deus, como nós estamos? Né? Qual é o meu relacionamento com o Senhor? Então aí sim, eu devo estar nas pastorais, eu devo estar na igreja, porque a igreja também precisa do nosso trabalho, do nosso serviço, né? Mas eu preciso sair dessa... É meio que assim, nos anestesia. A gente chega em casa, saiu da reunião, o celular, mensagem respondendo, olha, mas aconteceu isso, não sei o quê. E você fica ali, você perdeu o seu tempo, 1 hora, 2 horas no celular, e você vai deitar, e você está cansado, e você deita e dorme. Tinha um padre, amigo nosso, o Padre José, que dizia que a gente dormia como bicho, né? Deita e dorme, não lembra, Senhor, obrigada por esse dia. Fazer o exame de consciência. O exame de consciência, como foi o meu dia. Gente, esse é um caminho fundamental. Como foi o meu dia? O que eu fiz durante o dia? Como que eu estive com Deus durante esse dia? É fazer esse exame de consciência. As minhas atitudes foram de Deus, foram humanas, foram ruins, foram boas, tudo isso. E aí sim você reza, traz o sinal da cruz sobre você, deita e vai dormir. Mas às vezes a gente não faz isso. Sim. Às vezes a gente levanta também, acordou, tem tanta atividade durante o dia. Outra vez, você levanta às vezes não como um cristão. Você levanta, nem traça o sinal da cruz sobre você e vai para a atividade. Não. É fundamental traçar o sinal da cruz sobre você e pedir a graça de Deus. E pedir o Espírito Santo. O Dunga, da Canção Nova, ele falava algo muito interessante que eu faço na minha vida, eu aprendi com ele. Bom dia, Espírito Santo, que vamos viver juntos hoje. Porque eu quero o Espírito Santo comigo. É a ação do Espírito Santo que vai me mover durante aquele dia. E a companhia do Espírito Santo agindo em mim é que vai me fazer um dia melhor ou pior. Não é as consequências daquele dia que eu vou viver. Isso dentro da igreja, isso fora da igreja, isso no meu trabalho. E como eu vou agir como cristão no dia a dia que eu vou viver. Primeiro dentro da minha casa. Como que está eu sou sendo cristão verdadeiramente dentro de casa, eu sou cristão só na hora que eu venho para a igreja e estou dentro da igreja. Então tudo isso é movido pela força da oração, pela constância de estar diante de Deus. Eu preciso ter uma constância com o Senhor. A gente diz assim, Guilherme, eu amo o Senhor. Eu amo, você ama o Senhor? Né? O Senhor também nos ama, eu tenho consciência clara disso. Mas às vezes a gente passa o dia inteiro correndo, fazendo um monte de coisa e não fala com o Senhor nada nenhuma. Entrou dentro do carro, ligou o som e saiu. Se você ligou o som, pelo menos uma música católica, você está... Mas às vezes você liga o som no noticiário que nos assusta nesse tempo que a gente vive. E aí você chega no trabalho com a cabeça quente. Não, desliga o som, vai rezando o terço, vai conversando com o Senhor, vai louvando, vai fazendo a sua oração no carro. Se você está sozinho, se você está em companhia, se a pessoa também é cristã ou não, mas que convida, vamos rezar, vamos entregar para Deus o nosso dia. E isso faz a diferença. Então, muito cuidado nós, católicos, que estamos dentro das nossas igrejas, para não ficarmos prestando um serviço ao Senhor sem oração. A oração é fundamental. Tudo que formos fazer, primeiro a oração. Tem uma coisa, a tia me conhece, sabe que eu não sou de ficar vendo chifre e rabo do capeta em tudo que é lugar, mas é impressionante, né, tia?
Eu já fiz gravações várias vezes aqui e hoje que nós reservamos para gravar e para falar sobre oração, é gente batendo e quebrando aqui. Você deve estar ouvindo essa barulheira de obra no fundo. Nós estamos em quarentena, teoricamente não pode estar acontecendo obra nenhuma aqui, mas tem barulho de marreta, é gente passando uma coisa e outra. Parece que tudo conspira para que nós sejamos retirados do espírito de oração. Então, esse era o primeiro ponto que eu quero que você convença o seu coração. Nós precisamos rezar. E se por um lado nós precisamos rezar, por outro lado, nós temos que reconhecer que nós, enquanto igreja, nós falhamos e falhamos muito. Por quê? Porque nós dizemos para as pessoas que elas têm que rezar, só que a igreja se esqueceu de ensinar as pessoas a rezar. Amém. As nossas paróquias deveriam ser verdadeiras escolas de oração. A grande missão de um sacerdote deveria fazer com que os seus fiéis aprendessem a rezar cada vez mais e melhor. Só que a gente cai naquele erro, né, tia? De que todo mundo nasce sabendo rezar. Isso não é verdade. Rezar é uma arte. E essa arte ela é aprendida e principalmente ela é desenvolvida. Então, a partir de agora, eu retomo, a tia já falou um pouquinho sobre a necessidade de você parar, mas eu queria que você pudesse aprofundar um pouco nisso, tia. A gente parte do princípio de que as pessoas sabem rezar. Isso não é verdade. Gui, eu O só que a queria gente te precisa? interromper. Pode falar, né? Você falando que a igreja falha, às vezes nós falhamos por respeito humano dentro da igreja. Por exemplo, eu encontro com uma pessoa na igreja, eu gostaria de ensinar para ela o que eu aprendi com Deus aqui, que outras pessoas me ensinaram. Porque eu sou uma pessoa simples, eu sou uma dona de casa, e eu aprendi a rezar com meus irmãos aqui na igreja, com o padre José, que nos ajudou muito a aprender a rezar. E às vezes eu não tenho estou falando de mim, eu não tenho essa liberdade de chegar e falar: minha irmã, como que é a sua oração? O que eu posso fazer para te ajudar? E ela talvez possa me dizer: não, Graça, eu rezo assim, 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 e ela pode me ensinar também. Então falta essa partilha nossa e essa liberdade de não ter esse respeito humano. Por exemplo, eu vou falar para o Guilherme: Guilherme, você está rezando mal. Nossa, né? Magoou, né? Não, como se assim, não houvesse uma maneira errada de rezar. E existe. A gente precisa ter essa consciência. Do mesmo jeito que eu posso nadar mal e nadar bem, e o nadar mal me faz morrer afogado no meio do mar, existe um rezar mal e um rezar bem. E o rezar mal no momento de tempestade pode fazer com que eu me afogue. Sim. É por isso que nós devemos ter essa preocupação de aprender a rezar para valer. E não tratar a oração como algo dado, como algo que todo mundo sabe fazer. E aprender a rezar, e se aprende a rezar entre os irmãos mesmo, Sim. na simplicidade. Lógico, tem pessoas que são especiais, né? Quando fala de oração, eu lembro do Padre Jonas, e nós vivemos essa experiência. Deve ser muito bom aprender a rezar com o Padre Jonas. Mas se eu não tenho a oportunidade de aprender com o Padre Jonas, vamos pedir uns aos outros: olha, eu posso fazer isso, como que eu posso rezar, qual o caminho eu devo seguir. Isso é muito importante entre comunidade. E outra coisa é a confiança entre os irmãos dentro da comunidade. Desculpa. Imagina. A confiança entre os irmãos na comunidade. Porque se eu confio uns nos outros, eu consigo caminhar melhor e partilhar melhor. Ou senão a gente começa a fazer aquilo, Guilherme, que você falou. Começa a ver o demônio em tudo. Em tudo. Ele realmente tenta confundir. Ele realmente tenta atrapalhar os trabalhos. É óbvio isso. Se nós estamos trabalhando para o Senhor, se nós estamos querendo rezar, quem é que não vai querer que a gente reze? É óbvio, né, que ele não quer. Então ele vai fazer as confusões dele. Mas se nós estivermos unidos em oração e a gente estiver ligado a Deus, a gente vai perceber: epa, aqui não é seu lugar, vai embora. Simples assim. Mas se a gente não está
ligado a Deus e unido entre os irmãos, a gente vai deixar ele fazer a confusão que ele quiser, infelizmente. A Graça falou sobre a importância do lugar da oração. Então vamos entrar aqui numa catequese de oração. Tia, sua linha deve estar aí do lado, quiser beber, fica à vontade, tá bom? Esqueci da minha... Olha só, vou beber um pouquinho também. A tia Graça começou falando do lugar de oração. Nós precisamos, de fato, ter essa consciência. Eu preciso me recolher para estar com Deus. Do mesmo jeito que um marido e uma mulher precisam daquele tempo de intimidade na sua cama, que para o casal é o seu altar. E se o casal perde esses momentos de intimidade, aos poucos a relação ela vai se desconfigurando. Com Deus nós somos assim também. Nós precisamos desse local onde eu posso parar para estar com Deus. E aí, meu irmão, minha irmã, é coisa simples mesmo. É uma cadeira, porta encostada, você senta e agora é o meu tempo com Deus. Só de você fazer essa ação, de ir até um local, se sentar e falar, este é o tempo reservado para Deus, só isso é como se ligasse uma chavezinha e te colocasse em comunhão com Deus. Eu estou falando isso pelo seguinte, a gente às vezes confunde vida de oração com estar fazendo reza o tempo inteiro. E isso é um erro muito grande. Eu posso passar o dia inteiro contando as bolinhas do rosário na minha mão, mas sem ter tido a oportunidade de ter um momento de comunhão com Deus. E você é inteligente, você percebe que eu estou entendendo. Eu não estou criticando quem vai num banco, quem está na fila de um mercado e está rezando. Ótimo, é bom que faça isso e eu também. Boa parte dos terços que eu rezo eu faço em caminho de trabalho, indo e voltando para casa. Mas se eu não tiver aquele momento só meu e Deus, a nossa oração ela não amadurece. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aí eu já passo a palavra para a tia Graça. Se ela quiser comentar sobre isso ou ir para o terceiro, ela fica à vontade. Tempo. Tempo. E por que eu estou dizendo isso? Porque foi incutida na nossa cabeça aquela ideia de que, se eu rezo um Pai Nosso de manhã, uma Ave Maria à noite, eu já rezei. Sim. E veja, a tia Graça falou, nós precisamos, no início da nossa manhã, ter uma oração profunda de entrega a Deus, ainda que breve. À noite, a mesma coisa. Precisamos fazer um profundo exame de consciência, ainda que seja por um tempo breve. Mas nós não podemos nos esquecer. O ser humano não consegue desenvolver quase nada na brevidade do tempo. Uma relação de amizade, e eu falo isso com orgulho no coração, uma relação de amizade que eu tenho entre eu e a tia Graça, ela se fez, olha, às custas de muito tempo, muitos anos. Uma relação de amor verdadeira entre um homem e uma mulher não se dá numa noite onde um se encontra, se apresenta e vão para uma cama e resolveu. Não. Aquilo é construído ao longo de tempo. E nós achamos que com Deus a gente vai resolver a coisa com Ele assim. Um minutinho de manhã, um minutinho à tarde e a coisa tá bem posta, tá bem dada. Nós nos esquecemos que o primeiro dízimo que nós devemos dar a Deus é o dízimo do nosso tempo. Se Deus nos deu a vida, se Deus nos deu toda essa graça, que é poder usufruir das maravilhas que Ele nos deu, das pessoas que Ele nos deu, nós devemos investir, gastar o nosso tempo com Deus. Óbvio, cada um dentro da sua realidade. Eu moro sozinho, não tenho filhos, eu tenho mais tempo na minha casa. A tia Graça já criou 2 moleques que eram terríveis, aqueles 2 quando era pequeno, né? Com certeza hoje ela tem mais tempo do que ela tinha quando os 2 eram pequenos dentro de casa. Agora veja, dentro da realidade de cada um de nós, nós precisamos reservar tempo e um bom tempo para Deus. Então, primeiro passo, o lugar, o ambiente, estar a só com Deus. Segundo passo, tempo,
Gastar tempo com Deus. Amém. Gastar tempo com Deus. Essa é uma palavra fundamental. Porque toda amizade, como você disse, gasta tempo para se fazer. E claro que com Deus, da mesma forma. Como é que eu vou saber quando Deus está me falando para fazer algo, quando Deus está me impulsionando a alguma coisa, se eu não conheço, não sei como é que Deus fala comigo? Então, é esse relacionamento, eu costumo chamar de relacionamento íntimo com Deus, porque Deus nos revela coisas íntimas dEle, da graça dEle, e nós revelamos a Deus, que já sabe tudo de nós, mas nós acabamos com as nossas palavras dizer a Deus coisas que a gente não diz a absolutamente ninguém. Então é um relacionamento de amizade com Deus. Tia, deixa eu... bom, vai. Não, pode falar. Tá? Eu ia perguntar isso. Desse relacionamento de amizade com Deus, conforme a gente vai amadurecendo um pouco nessa experiência, nós conseguimos identificar quando Deus está falando conosco. Eu queria te perguntar, onde você reconhece Deus falando com a senhora? Qual que é o instrumento que Deus usa? Então, Deus usa de vários instrumentos, né? Às vezes eu estou vendo uma pessoa no momento de uma pregação, que a pessoa fala uma palavra, Deus já me falou aquela palavra na minha oração. E fecha aquele momento, fala, nossa, Deus me falou aquilo. Então Deus estava presente. Então aquilo que aconteceu é algo assim que se fecha. Por exemplo, eu fui pregar aqui no grupo de oração de vocês, na casa... No Éfata. Isso, no Éfata. E aí, quando eu saí de lá, eu saí tensa, porque tinha uns rapazes na rua, e eu ia pegar meu carro, e a gente, é normal, né? A gente fica tenso, vai pegar, não sei. E o rapaz, e eu já tinha, na hora que eu saí de casa, eu pensei, né, eu vou parar ali tem pouco movimento, então o Senhor cuida da gente. Quando eu vi aquele rapaz, ele veio na nossa direção, estávamos eu e a Kátia, ele veio na nossa direção. Quando ele veio na nossa direção, eu falei, pronto. Mas aí ele falou assim, olha, a senhora não vai pegar o Covid, porque Deus está com a senhora. Quando ele falou aquilo, eu falei, puxa, Deus cuidou de mim, sabe? Era uma resposta de Deus para mim, fica calma, Ele está vindo em meu nome, né? E ele falou aquilo, e falou uma série de outras coisas, enfim, foi embora. E no fim eu acabei dizendo, vai com Deus, Deus te abençoe. E ele falou, a senhora também, quer dizer, fizemos... Então, aquilo para mim foi um sinal de Deus. Então, e às vezes também Deus nos fala algo, até uma frase, algo assim que você fala, nossa, eu esperava tanto tempo isso, e Deus me revelou. Ou revela na palavra, você está rezando, você abre a Bíblia, você pega um versículo, Deus te dá uma resposta direta, objetiva, né? Que você fala, nossa, não podia ser mais claro. E às vezes Ele nos dá bronca também, né? Deixa claro que nós estamos em caminhos errados, e às vezes a gente eu muitas vezes mudei a direção de muitas coisas que eu estava fazendo, porque Deus me corrigiu e exortou na palavra dele. Deixa eu aproveitar o gancho. Se a senhora puder falar um pouquinho para a gente sobre isso. Como que a gente reza com a palavra de Deus? Como que a gente reza com a Bíblia? A gente falou, catequese, local, estar com Deus, o tempo, tá certo? E a palavra de Deus? Então deixa eu passar uns passos antes. Boa, vamos lá. Então, desculpa, aproveita, vai lá, pega papel, caneta, toma nota aí que isso vai te ajudar bastante, viu? Então, o Guilherme falou da gente escolher um local, que é muito importante, um local onde você se sinta bem na sua casa, para você rezar. Põe uma cadeira, se você não tem uma cadeira no seu quarto, senta na sua cama. Senta, encosta, ou então ajoelha, como você achar melhor, aí é você com Deus. E você, então, vai começar aquele caminho que eu estava tentando passar aquela hora, um pouco antes, né? Você faz a sua oração de entrega, que eu já falei sobre ela. Você trilha pelo caminho do louvor, porque o louvor, ele nos liberta de uma série de coisas e abre o espaço para que possamos rezar com mais próximo do Senhor. Você reconhece Deus como Ele é em tudo que está ao seu redor. Então fica muito mais fácil para rezar. Às vezes aquele problemão que você estava para apresentar para Deus, quando você vai louvar, ele fica pequeno.
durante o seu momento de louvor. Depois você deve pedir o Espírito Santo, ou antes ou depois, você pode pedir antes da entrega, mas eu tenho o hábito de pedir depois do louvor. Eu peço que o Espírito Santo venha tomando conta do meu ser. Então, porque sem a ação do Espírito Santo na nossa vida, tudo que nós fazemos é mais ou menos. Então, pela ação do Espírito Santo, como eu posso fazer para que o Espírito Santo venha em meu socorro, em meu auxílio na oração? Clamando o Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, toma conta da minha mente, da minha boca, do meu olhar, do meu coração, todo o meu ser, invade a minha vida. Eu te desejo, Espírito Santo, eu quero que venhas e fique em mim. E aí você vai, se você pode orar em línguas, é você com Deus. Então peça o Espírito Santo, mas peça mesmo com muita convicção. Há muitos anos atrás me ensinaram que quando nós pedimos o Espírito Santo, se for possível, se você ora em línguas, ore no mínimo 5 minutos em línguas. Até os 5 minutos, quando você está orando, você ainda está orando meio que humanamente. A partir dos 5 minutos, se você conseguir ficar 10 minutos orando em línguas, você vai vendo que vai ficando tudo mais fácil para rezar. E Deus vai te dando uma paz interior. Por quê? Porque a oração em línguas é o Espírito mesmo que ora em nós. Então, quando o Espírito está orando em mim, é claro que a oração dele é muito mais perfeita do que a minha diante do Senhor, né? Da graça. Então, fazer essa experiência de pedir o Espírito Santo. Depois desse tempo diário, gente, olha, diário, porque não adianta, lógico, vai ter um dia ou outro que você não vai conseguir fazer naquele horário, você faz em outro horário, tudo bem, mas a importância de você ter um encontro com o Senhor, com local, horário e todos os dias. Ah, Graça, mas eu não tenho tempo. 15 minutos? Tá bom, 15 minutos, começa com 15 minutos. Não é assim quando você vai ser um atleta, você começa correndo, depois você vai até chegar um atleta de medalha olímpica. Você lembra quando eu comecei a correr? Vocês não sabem, mas eu sou atleta profissional. Eu corro maratona, 42 quilômetros. Não sei por que eu tô rindo. Você lembra quando eu comecei a correr, tia? Eu corria em volta da igreja, que agora já não, é assim, né? Pois é. Então, e aí, a oração é a mesma coisa. Então, você tem que começar a fazer essa experiência. Aí você cria um hábito, porque na vida tudo é hábito. Quando você cria um hábito, você tem o hábito de deitar às 10 horas da noite e dormir, às 10 horas da noite você está com sono. Mas se você tem o hábito de deitar 2 horas da manhã para dormir, às 2 horas da manhã é um hábito. O seu corpo cria aquele hábito. Então, criar o hábito da oração diária, criar o hábito da hora do encontro com o Senhor. Se você não está naquela hora diante do Senhor, você fala, o Senhor está lá em casa me esperando. Quantas vezes eu tive essa experiência? Eu estava, às vezes, num compromisso qualquer, fora de casa, e dava o meu horário de oração. Durante muitos anos eu orei às 9 da manhã. E eu falava assim, o Senhor está lá no meu quarto me esperando, os anjos do Senhor estão tudo lá e eu estou fora. E é engraçado como a gente banaliza isso, né? Às vezes, se a gente for atrasar 10 minutos no trabalho, a gente fica morrendo de medo da bronca que vai tomar do chefe. Quem tem filho pequeno não pode chegar atrasado para buscar o filho na escola de jeito nenhum, porque quem vai cuidar do filho? E com Deus a gente trata. Deu, é isso aí. Ó, Deus é amor, não é bagunça, gente. A gente precisa ter isso muito claro. Deus é amor, ele não é bagunça, certo, tia? E o tempo? O tempo é você que vai fazer, né? Porque eu, por exemplo, estou com 65 anos, com meus filhos criados, aposentada. Então, o meu tempo pode ser de 1 hora, 2 horas. Eu tenho a graça de estar hoje vivendo isso, que está sendo uma graça muito grande. Mas você não tem, você tem que correr, você tem que pegar seu filho, você tem que fazer o almoço, Então, as mães, principalmente, têm muitas atividades. Aquelas que trabalham e aquelas que não trabalham fora. Todas têm muita atividade. E aí, você fazer aquele horário, o seu filho está na escola, eu tenho 15 minutos todos os dias para o Senhor, fica 15 minutos com o Senhor. Ah, mas eu tenho meia hora, eu fico meia hora. Graça, mas eu só tenho 10 minutos, fique 10 minutos. Mas o importante é você criar esse hábito, porque esse hábito vai te levar a um caminho não só de conversão, mas de oração, de vida e
você vai ganhando paciência para lidar com os seus. Porque quando você reza, eu costumo dizer assim, quando eu entro para o quarto para rezar, eu estou de um jeito. Quando eu saio do quarto, que eu rezei e que eu tive um encontro com o Senhor, eu saio diferente. Aquilo que quando eu entrei no quarto era um drama, já não é mais. Às vezes eu saio, nossa, não tinha nem problemas. Então, é estar diante de Deus. Ele falou, mas como Deus resolveu o problema? Ele te deu paz, o problema continua lá. O problema não vai, o problema sou eu que tenho que resolver. Mas Deus vai me dar paz para poder resolver aquele problema. É esse o fruto da oração, eu digo, né? É um dos frutos da oração. Vai seguindo o teu roteiro, senão eu vou pedir para a senhora falar da palavra de Deus, que a senhora ainda perguntou, a senhora ainda não tocou. Amém. Então, expressões de oração. Eu queria falar um pouco sobre isso. Vai lá. Por quê? A oração, nós temos... Eu vou falar de 3 expressões. A oração vocal, que é a minha oração do diálogo com Deus. Eu estou falando com Deus. É a oração do Pai Nosso, da Ave Maria, a oração do terço, é a oração do terço da misericórdia. É uma oração vocal, né, que eu estou conversando com Deus. Sou eu que estou falando. E depois, a segunda expressão de oração, que era muito usado pelos santos, né? É a meditação. Aí como é que se faz uma meditação? A meditação eu posso meditar na palavra de Deus, como você tinha falado, né? Eu gosto muito de fazer meditação nos salmos. Por quê? Porque Deus fala comigo nos salmos. É muito direto, é muito objetivo a minha oração no salmo. Deus, ele me dá respostas para tantas coisas na minha vida através do salmo. Então eu abro um salmo e durante muitos anos eu fiz uma oração fixa, acho que anos, uma oração fixa em 2 salmos, o Salmo 90 e o Salmo 102, que no fim eu já sei de cor, mas eu refletia, eu meditava aquele salmo. Mas você pode meditar na palavra de Deus em qualquer outro lugar, nos evangelhos. Você pode meditar em Isaías, que também é muito bom. Tem muitas partes. Você pode meditar em Atos dos Apóstolos. Você viaja com Paulo, com Pedro, que é maravilhoso. E fazer essa meditação na palavra, em livros. Quantos livros católicos que a gente lê e que também nos leva a uma meditação profunda, não é? Quantos e quantos livros? Olha, gente, a nossa igreja tem muitos livros bons que a gente precisa criar o hábito de ler. Hoje, com a internet, a gente lê muito pouco. Deixa eu aproveitar o gancho, tia. Uma das obras mais importantes sobre a oração e curtinha é essa aqui, Santo Afonso de Ligório, A Oração. Nós temos aqui na nossa loja uma série de outros livros que podem te ajudar a rezar, mas esse livro aqui é uma preciosidade sobre vida de oração. É verdade. Desculpa, viu, tia? Eu estou atualmente lendo esse livro. Então, livros, ícones. Às vezes tem pessoas que têm ícones no quarto. E ele então faz a meditação, porque o ícone, ele tem uma série de informações que a gente às vezes nem conhece, olha lá, mas não tem noção. Então, pesquisa, saiba a informação do ícone e faz a meditação no ícone, que é muito importante também. Muitas pessoas fazem isso. Outros fazem imagens. Eu tenho uma imagem de Nossa Senhora das Graças na minha casa, linda, maravilhosa. Só de parar e ficar olhando para Nossa Senhora, eu já vou fazendo uma meditação, pensando, a Mãe de Deus, ela carregou Jesus no ventre. Gente, é lindo assim, você poder parar. Esse é o problema nosso, é parar, é o tempo, né? Outra coisa, o silêncio. No silêncio, aí eu esqueci de falar uma das expressões, tá? Então eu vou passar para a contemplação, antes do silêncio. É a terceira expressão de oração, a contemplação. Quando nos fala em contemplação,
Você não pensa nos monges contemplando e às vezes até flutuando? O Vitinho levita aqui. O Vitinho acabou de chegar no nosso estúdio, está aqui com a gente. Ele é do elenco do programa fixo aqui. Você lembra do Jô Soares 11:30, que tinha aquela banda toda? Eu tenho o Vitinho, o Gui e o Léo. São os 3 que ajudam a gente aqui. Ele levita, viu? Você é testemunha, você que nos acompanha sabe que o Vitinho levita. Depois ele mostra pra cima. Então, mas ele pode levitar realmente, só depende dele e da graça de Deus, né? Nós podemos levitar. Mas não é o nosso caso ainda, infelizmente, nós queremos. Então, isso da contemplação. Então a gente pensa nisso, mas não, gente, a contemplação é uma coisa simples, muito simples. E silenciosa, né, de maneira geral. Então, quando você silencia e contempla Deus, você fica no silêncio, é um silêncio que não é um silêncio assim, eu vou fechar a minha boca, calar a minha boca e vou ficar quieto. Não é esse o silêncio, é um silêncio interior, um silêncio fecundo. A contemplação é isso, contemplar. Você, olha, vou falar para vocês uma experiência que eu vivi numa contemplação do quadro de Jesus Misericordioso. Eu comecei a olhar, comecei a contemplar e eu olhei a abertura do coração de Jesus, que jorra sangue e água. Comecei a pensar nos sacramentos, porque dali nascem os sacramentos. Comecei a pensar naquilo, fui pensando e olhei os pés de Jesus. Ali, nos pés de Jesus, eu vivi uma experiência muito fecunda na minha vida, de evangelização, de ver, porque o quadro de Jesus Misericordioso, para quem não conhece, ele tem, os pés de Jesus está descalço e mostra... Estou procurando aqui se a gente tem algum canto a essa imagem aqui. Eu sei que tem. Tem os pés descalço e mostra a perfuração, né, dos pés de Jesus na crucificação. E eu parei no pé de Jesus. Foi um momento maravilhoso. Deus me mostrou assim quantos missionários existem no mundo, espalhado pelo mundo, levando com os pés deles, sabe, aos pés de Jesus, através daqueles missionários em tantos lugares no mundo. E eu, quando me vi, já estava louvando e agradecendo por cada missionário que estava espalhado no mundo, levando a palavra de Deus, levando Jesus no coração. Essa é a oração da contemplação, é você contemplar aquilo que é a graça de Deus, né? É ver a graça de Deus. Santa Teresa d'Ávila, ela contemplava e levitava. Mas além disso, né, o livro de Santa Teresa d'Ávila é um livro que vale a pena ser lido e experimentado. E falando em Santa Teresa, eu lembrei também de Santa Teresinha, que ela fala algo sobre a oração maravilhoso. A oração é um simples olhar. Eu acho que eu anotei, peraí que eu vou achar. Nossa, agora eu não acho. Enfim, eu vou achar e vou partilhar, mas a oração é um tocar o coração, mais ou menos isso, é um simples olhar lançado ao céu. É isso. Quando você está angustiado, está triste, nesse tempo que a gente está vivendo hoje de pandemia, de medo, de insegurança, você está triste, lança o seu olhar para o céu, olha para o céu. Quantas vezes eu moro num lugar bem alto, eu posso ver o pôr do sol e contemplar Deus ali no pôr do sol, sabe? Ou você está caminhando no parque, contempla Deus na natureza. Deus está vivo na natureza. Eu vejo muito Deus na natureza a minha vida toda, desde pequena. Mas essa vida de contemplação das coisas do mundo, mas que a gente chega a Deus vendo. Olha só, nós estamos nos encaminhando já para o fim do nosso programa e a gente não poderia encerrar esse programa sem rezar. Mas antes disso ainda, eu preciso confessar uma coisa para vocês. Eu tinha pedido para ela
para a gente bater um papo hoje sobre intercessão, sobre a importância da gente rezar pelos outros, entendeu? E ela veio toda preparada para isso e no final das contas a gente puxou um papo sobre oração aqui, mas eu não quero terminar o programa, não quero encerrar esse programa sem a gente falar sobre isso, a importância, a necessidade e a fecundidade que existe quando nós rezamos uns pelos outros, né, tia? Quando a gente dobra o nosso joelho por alguém e reza por aquela pessoa. Amém. Nós, mães, eu como mãe, a gente tem, duvido, assim, eu acho muito difícil uma mãe que nunca rezou pelo filho. É difícil você encontrar. Pode acontecer, mas é difícil você encontrar uma mãe que nunca rezou pelo filho. Então, nós mães já temos um pouco dessa intercessão na nossa vida, né? Mas a intercessão, todo batizado é chamado a interceder, porque nós passamos a fazer parte do corpo místico de Cristo depois que somos batizados. Então nós temos que orar pelo nosso corpo, o corpo místico de Cristo, que é a igreja, que são nossos irmãos, que é o clero, a nossa família. Então normalmente a gente começa a intercessão quando ela não é um serviço, porque a intercessão tem dois pontos, né? Ou você faz a intercessão pessoal, que você reza, ou você tem um serviço de intercessão que é diferente. Por exemplo, na missa de cura e libertação, tem os intercessores. Deus chamou aquelas pessoas, não porque elas são melhores, ou porque rezam melhor, não é isso. Deus chamou para que elas façam um serviço de oração por aquele povo. Tem no grupo de oração também, é muito comum da gente encontrar intercessores, pessoas que são chamadas por Deus para um ministério, um serviço na igreja de intercessão. Essa é uma experiência muito fecunda na nossa vida. Mas, de maneira geral, todos nós somos chamados à intercessão, a rezar pelos nossos filhos, a rezar pelos nossos maridos, a rezar pelos nossos irmãos, nossos pais, nosso vizinho, e aí vai, pela igreja, por todo mundo. Como fazer isso, né? Primeiro, para eu poder alcançar a graça de Deus na minha oração, eu preciso ter uma experiência pessoal com a misericórdia divina. Por isso que eu te digo, você precisa criar um hábito de oração para que você tenha essa experiência com o Senhor, para você rezar pelo próximo. Não que você não possa rezar se você não tem essa experiência, mas se você tiver essa experiência, você vai rezar com muito mais fecundidade. Por quê? Porque você conhece a Deus, você sabe até onde Deus vai ouvir a sua oração. E aí, eu falo para as mães agora, para os pais que rezam pelos seus filhos. A gente que está dentro da igreja, muitas vezes chega uma pessoa e diz assim: olha, Guilherme, reza pelo meu filho. Muitas vezes essa pessoa pede para você rezar porque ela pensa que a oração dela não é ouvida por Deus. Isso me entristece, sabe? Porque se os pais, a mãe e o pai, soubessem, gente, o valor da oração deles pelos filhos, eles rezavam todos os dias, toda hora. E não é que você não deve pedir oração para os seus filhos. Você deve pedir: olha, Guilherme, reza pelo meu filho. Reza para somar a minha oração, porque eu rezo pelo meu filho, né? Então, é isso. Gente, a oração, ela é fecunda dentro do nosso lar. Isso eu posso testemunhar com a minha própria vida. O Guilherme, que me acompanha há muito tempo, sabe disso. Um casamento pode ser totalmente restaurado pela força da oração da esposa ou do esposo dentro de casa. Um filho que começou a se perder e às vezes até já se perdeu realmente, ele vai encontrar Deus pela força da oração. Eu quero falar um negócio para vocês que eu anotei de Santa Mônica. Santa Mônica é a mãe de Santo Agostinho, né? Ela rezou 30 anos pela conversão do filho dela. Quantos anos você está rezando pela conversão do seu filho? 1 ano, 2 anos? Tem mãe que fala: eu já rezei 3/3 para ele e nada. Né? Então vamos rezar como Santa Mônica. Santa Mônica, ela foi pedir para um bispo para que rezasse para o Santo Agostinho, porque ele estava perdido. E aí o bispo fala para ela, isso me impressionou quando eu li, porque ele falou assim: vai embora, mulher,
que é impossível que se perca um filho de tantas lágrimas. Porque ela rezava todos os dias na igreja, ela chorava diante de Jesus pedindo a conversão de Santo Agostinho. E ela vai pedir para o bispo que via tudo aquilo disse para ela: vai embora, é impossível que Deus não vai escutar a sua oração de tantas lágrimas. E o que aconteceu com Santo Agostinho? Santo Agostinho se converteu, ele é doutor da igreja, né? Doutor da igreja. Então, e Santa Mônica, porque rezou tanto para Santo Agostinho, se tornou Santa Mônica, né? Então está nos altares, ela e o filho dela, olha que coisa maravilhosa. Nosso filho pode também chegar ao altar de Deus. Ah, Graça, você não tem ideia onde está meu filho. Agostinho andava num caminho sombrios também. E ele se converteu, se tornou santo e doutor da igreja. Então, mãe, você, pai, que reza pelos seus filhos, confia no Senhor, confia na força da sua oração e, se possível, caminha o caminho da oração. Faz os passos de escolher um local, um espaço, um horário, os momentos, como você deve rezar, mas não desista de rezar pelo seu filho. Eu posso dizer para vocês que durante o longo da minha vida eu vi meu marido se convertendo. Ele não caminhava comigo na igreja, Guilherme sabe disso, né? E eu rezei durante todo o tempo da minha vida que eu encontrei com Deus, eu rezei pela conversão do meu marido. Hoje, lógico, ele tem muito que converter e eu também, mas hoje ele vem comigo para a igreja, ele caminha comigo na igreja, ele reza comigo, ele participa da missa agora na televisão, porque nós estamos em casa, em quarentena. Todos os dias, às 7 horas da manhã, pela Canção Nova, estamos nós participando da missa na televisão. É uma graça extraordinária, uma graça extraordinária. Rezo todos os dias pelos meus filhos. Hoje eu tenho 3 netinhas, já rezo pelas minhas netinhas todos os dias. Então, inclua a sua família na sua oração. É isso, a intercessão é isso, é você se aproximar de Deus, entrar no trono da graça e com você levar a sua família. É isso. Se você entra no trono da graça sozinha, você não vai conseguir ficar lá muito tempo. Então leva a sua família com você diante de Deus. Quantas vezes eu vejo e já li livros de santos que entraram no trono da graça e levaram uma comunidade inteira com eles, né? Quantos santos que entraram no trono da graça e levou, como chama aquela santa, uma santa italiana que foi ordenada há pouco tempo, Santa Gemma Galgani? Não, Santa... A gente tem um livro dela aqui. Não, achei que fosse eu esqueci. Santa Gemma, não é Santa Gemma. É Santa Gemma, é Santa... Eu vou lembrar, falo depois. Mas enfim, ela era uma médica, engravidou, não podia ter o filho, optou por... Hilgarda, não é? Não. Mola? Beretta, não. Santa Beretta. Acho que é isso. É Baquita. Não. Não é outra. Não. Olha, infelizmente. Pesquisem. A idade chega, né? A idade chega. A tia Graça me conheceu, não tinha um cabelo branco. Então, agora lembrei, Gui. O nome é Santa Giana Beretta Mola. Ela, na canonização de Santa Giana Beretta Mola, que não faz tantos anos assim, que é uma santa dos nossos tempos, a filha dela e o marido dela estavam na canonização. Olha que graça extraordinária você ver a sua mãe sendo canonizada, né? Então é isso. Interceda pela sua família. Interceda, gente. Hoje nós vivemos um tempo em que precisamos de oração. Precisamos. Já há muito tempo nós devíamos estar rezando pelo mundo, pelo Brasil, pela humanidade. Nós não estamos fazendo isso, não fizemos isso. Chegamos ao que chegamos. Então é tempo de começar a rezar. Porque Deus, todas as vezes na Bíblia que alguém se dispôs a interceder diante de Deus por uma nação, o que Deus fez? Mudou toda a direção daquela situação. Então Deus pode mudar a direção do mundo, Deus pode mudar a direção da nossa nação brasileira,
Deus pode mudar a direção do seu filho, Deus pode mudar a direção do seu marido, Deus pode mudar a direção da sua vida, mas você precisa se dispor a estar com Deus. É só isso. O resto é Deus que faz, porque não é a força. Eu não posso fazer nada pela minha força, mas diante de Deus e pela graça de Deus, eu posso alcançar maravilhas, não é isso, Guilherme? É isso mesmo. Tia, eu quero te agradecer muito pela tua presença. Obrigado. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha se sentido minimamente confortável aqui. Sim. De antemão, eu queria te convidar um outro dia pra gente gravar. A gente grava lá em cima, porque eu já vi que aqui embaixo, com barulho de rua, talvez não seja legal mesmo. A gente grava lá no estúdio, pra gente se aprofundar nessa questão da intercessão também. E a gente podia fazer uma sériezinha depois, falar um dia só de Bíblia, só do Santo Terço. Se você topar, a gente pensa alguma coisa juntos, tá bom? E para você que está em casa, para a gente terminar, o Vitinho vai tocar a música dele, a Tia Graça vai rezar com a gente um pouquinho. Mas eu queria que ao final desse programa, você conseguisse mesmo receber a graça de Deus, de convencer o seu coração e convencer a sua inteligência de que, além disso tudo que nós enxergamos, que nós vemos, existe um mundo sobrenatural. Existe um mundo da graça. O céu existe. Além desse meu corpo gordo que eu tenho aqui, existe uma alma. E a hora que a gente toma consciência de que esse mundo sobrenatural existe, de que esse mundo espiritual existe, e que a minha vida, ela vai muito além do que os poucos anos que eu tenho aqui nessa terra, as coisas mudam de valor. O quanto que eu ganho de dinheiro passa a ser menos importante, o quanto eu cuido da minha alma e o quanto eu amo aqueles que Deus me deu, isso tudo passa a vir em primeiro lugar. E a Tia Graça falou pra gente sobre a importância de rezar pela família. Olha, você pode demonstrar amor pelo seu filho fazendo um arroz com feijão gostoso, você pode demonstrar amor pela sua esposa trabalhando para proporcionar para ela um conforto. Mas a maior maneira que nós temos de demonstrar amor por uma pessoa é rezar por ela, é apresentar aquela pessoa diante do altar de Deus, diante do coração de Deus. Entenda isso, meu irmão. Amar o outro, isso é expresso de uma maneira muito doce, muito fraterna, mas muito sobrenatural, quando eu me apresento diante de Deus, trazendo no meu coração e trazendo na minha memória aquela pessoa que eu amo, aquela pessoa que vive ao meu lado, que caminha comigo. Então peça mesmo essa graça de compreender no seu coração e no seu intelecto de que esse mundo sobrenatural, de que esse mundo espiritual precisa ser visitado por nós, precisa ser conhecido por nós. E a gente só faz isso como? Gastando tempo, investindo a nossa saúde, investindo os nossos dias, ainda que seja de pouquinho em pouquinho, mas investindo a nossa história em conhecer Deus. É esse o convite que fica. Reze, 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 reze. A oração é a atividade mais produtiva que existe, mais fecunda que existe. Amém? Vamos rezar, tia? Vamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Você, tia. A hora que você quiser, ele canta. A hora que você quiser. Ah, então tá bom. Então olha só. Como diz o Salmo 101, né? Entrai por suas portas cantando hinos de louvor. Amém. Que nós possamos adorar a Deus através dessa música. O Vitinho sabe o quanto eu tenho rezado com ela. Que você possa também adorar nosso Senhor agora com essa música. Abra o seu coração e peça a Deus: eu quero te amar nesse momento, de maneira breve, mas eu quero te amar, Jesus. Vamos cantar. Eu tenho liberdade para te chamar. Você tem o poder para me responder. Podia ir do céu algum sinal mandar. Eu estaria aberto para receber
Queria ser amigo seu, daqueles que se entendem só com um olhar. Queria tanto agora ouvir sua voz. Sei que diria algo que ia me acalmar. Eu sei que me acompanha desde que nasci, e um amor maior que o seu eu nunca vi. Mas eu queria tanto poder tocar seu manto, sentir a experiência que ninguém sentiu. Talvez eu queira mais, talvez deseje mais, porque só do seu lado eu sinto essa paz. Talvez eu queira mais, talvez deseje mais, por algo que eu sei que o mundo não traz. O verdadeiro amor. Talvez eu queira mais, talvez deseje mais, porque só do seu lado eu sinto essa paz. Talvez eu queira mais, talvez deseje mais,